bem-vindos! Mundo UFG está no ar. Olha, não é novidade que a região metropolitana de Goiânia começou essa semana apenas com atividades essenciais em funcionamento por causa do novo decreto para conter a Covid-19. Vamos reforçar então o que pode funcionar. Consultas médicas, odontológicas e outros atendimentos em saúde, laboratórios, farmácias, cemitérios, funerárias, distribuidoras de gás e combustível, setor de alimentação como supermercados, açougues e padarias, mas só para pegar o produto sem consumo no local, clínicas e lojas de produtos veterinários, lojas de produtos agropecuários só em delivery ou retirada no local, bancos, indústrias de bens essenciais, call centers de áreas também essenciais, segurança pública e privada, transporte público e privado, restaurantes e lanchonetes só para retirada no local ou delivery, hotéis e pousadas, setores que produzem itens para enfrentar a Covid-19, oficinas mecânicas, que só podem funcionar na beira de rodovias. Se for dentro da cidade, apenas atendimento de urgência. Além disso, restaurantes e lanchonetes na beira de rodovias apenas com 30% da capacidade, autopeças somente em delivery, cartórios extrajudiciais e serviços do Atende Fácil. Isso pode funcionar. Missas, cultos ou outras celebrações religiosas estão proibidos. O decreto vale por no mínimo uma semana. Quando a ocupação de leitos atingir no máximo 70% durante 5 dias, pode ter a retomada das atividades. Bom, e as escolas públicas e privadas continuam liberadas para funcionar com 30% da capacidade. A Organização Mundial da Saúde chegou a publicar um documento dizendo que na maioria dos países a reabertura das escolas não agravou a pandemia. O Sindicato dos Professores do Estado de Goiás se manifestou contra a decisão do Comitê da Região Metropolitana. É hora de termos responsabilidade. E essa atitude de donos de escola que querem abrir e forçar a barra para a escola ser serviço essencial é uma irresponsabilidade. A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia informou que, apesar da permissão que já existia desde o fim do ano passado, não tem condições de retomar o ensino presencial nas escolas municipais nesse momento. E em Goiânia, a fiscalização para fazer valer o cumprimento do decreto começou ontem, segunda-feira. São 3 equipes durante o dia e 3 à noite, que percorrem bairros da capital para verificar se comércios não essenciais estão mesmo cumprindo a ordem de fechamento e também para ver se os protocolos de segurança sanitária estão sendo cumpridos nos locais que podem ficar abertos. A população pode fazer denúncias pela Central da Guarda Civil, número 153, e pelo aplicativo Prefeitura 24 horas. A cada 3 testes PCR feitos em Aparecida de Goiânia, 1 dá positivo, e desde o início de fevereiro, a procura por esse exame aumentou 60%, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Desde o início da pandemia, nós não tivemos índices tão altos de ocupação de UTI exclusiva para Covid. Provavelmente, isso se dá pelo não cumprimento dos regramentos de distanciamento social, principalmente com relação a festas clandestinas, aglomerações em casa, de forma que não respeita o distanciamento social. A gente volta a repetir que a pandemia não acabou. E o governo estadual divulgou no último fim de semana um novo mapa do risco de Covid-19 no estado. Dessa vez, refazendo a fórmula com 6 indicadores e dando maior peso à procura e ocupação de UTI. Agora, Goiás tem apenas 11 cidades fora do vermelho, que ficam na região Nordeste 2. São municípios como Iaciara, São Domingos e Posse. Essa é a única região com cor laranja no mapa e não em vermelho. Isso porque, apesar de a taxa de UTI estar acima dos 90%, nas redes pública e também privada, não houve pedido de novas internações nos últimos 7 dias e nem novas mortes até o momento. Vamos dar uma olhada aí, ó. O mapa da esquerda é da semana anterior. Algumas cidades ainda tinham cor laranja e amarelo, que indicam situação crítica e de alerta, respectivamente. Mas o mapa atual, esse da direita, olha só, está praticamente todo vermelho, o que indica estado de calamidade. Nós estamos hoje pagando a conta do carnaval. Esse é que eu peço a reflexão a todos que realmente não acreditavam que ir para as festas, para as baladas do carnaval, não chegaríamos a uma situação como essa, onde a maioria dos leitos estão quase que 100% ocupados.
No próximo bloco, a gente conversa com especialistas da UFG sobre a ocupação quase total dos leitos de UTI no estado e também para entender o papel das novas variantes nessa piora do cenário aqui em Goiás. A gente já volta. Hoje, Goiás tem 407 leitos de UTI exclusivos para tratar a Covid-19. No fim de semana, praticamente todos estavam ocupados. A taxa de ocupação chegou a 97,3%. Em entrevista para nós aqui da TV UFG, o Dr. José Garcia, superintendente do Hospital das Clínicas, contou que a área específica para a Covid do HC está totalmente ocupada. Na conversa, o superintendente levantou outra questão. Será que estamos com ocupação quase máxima no estado, porque de fato agora existem muito mais pacientes do que no período mais crítico do ano passado, ou porque muitos leitos foram fechados depois que aquela pior fase de 2020 passou? O que nós sabemos é que houve realmente uma diminuição do Ministério da Saúde em termos de financiamento de leitos para Covid. Isso foi passado pela própria imprensa. Então, o que a gente tem que comparar é quantos leitos tínhamos naquela época, quantos pacientes, quantos leitos temos agora e quantos pacientes. Porque a minha impressão é de que esse momento não é maior do que aquele. Ele é muito parecido. Eu não posso dizer quanto, porque eu teria que ter o acesso a todas toda a estatística, né? E os números da secretaria, enfim, dos órgãos que controlam e os órgãos de epidemiologia oficiais. Independentemente do motivo da lotação, fato é que estamos no momento de aumento de casos e internações, como o próprio Dr. José Garcia comentou. Uma das explicações que especialistas encontram para esse aumento é o surgimento de novas variantes do vírus. A outra, claro, é o relaxamento das medidas de isolamento e do uso de máscara. Atualmente, as variantes que representam alertas são 3, que surgiram em diferentes lugares. Em Manaus, aqui no Brasil, na África do Sul e no Reino Unido. A professora Mariana Teles, da UFG e da PUC Goiás, explica por que essas são as variantes preocupantes. Por que elas são as mais importantes? Porque atualmente são as que a gente conseguiu verificar que aumenta em alguma maneira, né, esse potencial de transmissibilidade, gerando, então, uma consequência de aumento da velocidade de transmissão. Daí a importância, mais do que nunca, da gente ficar atento às medidas que são as duas principais, né? O isolamento, o distanciamento social e a vacinação. Professora, as vacinas que tem até agora, principalmente essas que tem aqui no Brasil, né, elas dão conta das novas mutações? Letícia, existe ainda as pesquisas estão sendo desenvolvidas, né, mas acho que a mensagem principal é: precisamos de vacina. Mesmo que ela caia um pouco a eficiência, ela vai ser importante para prevenir casos mais graves da doença. Então, independente da vacina e do quanto que a gente consegue medir a queda, né, da eficiência dela, a mensagem principal que a gente precisa levar para a população é que a vacinação é o que vai nos ajudar a controlar essa pandemia, mesmo que exista aí um ajuste que precisará ser feito nas vacinas. Mas a gente já viu que algumas, já existe comprovação que ela imuniza bem, mesmo com as novas variantes, e outras a gente ainda está estudando. Mas, de uma maneira geral, o que está se percebendo é que a queda é pequena em relação à imunização, considerando as novas variantes. Pesquisadores da UFG, PUC Goiás e IF Goiano estão investigando quais variantes chegaram até Goiás. Foram 4 amostras sequenciadas, 2 da linhagem P1, que é essa originária do Amazonas, então que tem mutações importantes no sentido
de aumentar a transmissibilidade, né? E 2 amostras da B117, que é de origem aí do Reino Unido. Então, é preocupante, porque em 4 amostras que a gente estava fazendo esse primeiro sequenciamento piloto para ajustar o protocolo, a gente já identificou essas 2 linhagens. Mas o que faz o vírus circular é o contato entre as pessoas. Então, se a gente diminui contato, mesmo aparecendo mutações piores, a gente consegue controlar isso muito rapidamente se a gente tomar as medidas que atualmente nós já sabemos quais são. Há um ano atrás, a gente não tinha essa dimensão da importância, né, de todas essas medidas de segurança que hoje a gente já tem. Bom, os vírus evoluem e se adaptam ao ambiente muito mais rápido que nós, seres humanos. E o objetivo do vírus é se espalhar para o maior número de hospedeiros possível. Por essa lógica, a tendência é que ele fique menos agressivo ao longo do tempo, para evitar matar seus hospedeiros e, com isso, perder a oportunidade de se multiplicar. E a tendência é que todo organismo biológico, né, que a gente considera vivo, eles têm de se adaptar ao meio. E para esse vírus adaptar, e isso acontece com a maioria dos vírus que a gente conhece, eles vão ficando menos agressivos para poderem permanecer por mais tempo. O futuro não é preocupar com o vírus cada vez mais agressivo, com o vírus cada vez mais letal. Enfim, eu acho que o futuro, independente de qualquer coisa que fizermos, é cada vez mais um vírus menos agressivo. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Não saia daí. E com o novo decreto da região metropolitana, muita gente voltou a trabalhar de casa. O home office aumentou durante a pandemia, mas também deixou mais difícil o controle do tempo de trabalho. Como mensurar, por exemplo, as horas extras? Vamos conferir o que diz a advogada trabalhista Carla Zanini. A regra é que quem se submete a esse tipo de trabalho não tem direito a receber horas extras, por ser difícil o controle diário da jornada de trabalho, longe dos olhos do empregador. Só que desde o ano passado, com o grande aumento desses contratos, o que se percebeu é que, muitas vezes, é sim possível esse controle, e mais, o trabalhador, em média, passou a trabalhar mais horas do que eu fazia nas dependências do empregador. Esse é um problema que deve ser enfrentado por ser prejudicial a ambas as partes na relação contratual. A saúde mental e física do trabalhador deve ser respeitada. Além disso, a produtividade de um trabalhador cansado cai bastante. A solução jurídica cabível e mais importante é que a dinâmica e a jornada seja previamente acordada e principalmente os intervalos dentro da jornada sejam cumpridos, ainda que seja difícil fazer isso de dentro de casa. 1 hora de intervalo diário, no mínimo, para quem trabalha 8 horas por dia, um horário certo para começar, um horário certo para acabar. Importante ressaltar que responder a e-mails, responder a redes sociais da empresa, tudo isso é considerado trabalho. Portanto, fora do horário acordado, não é interessante que seja feito. Mais uma vez, é importante recorrer ao bom senso das partes. Não é porque o trabalhador está em casa que ele está disponível para trabalhar o tempo inteiro. O TST hoje já tem o posicionamento de que controlar o horário de trabalho do trabalhador em casa gera sim o direito às horas extras, então é importante ficar atento. E por falar em trabalho, o IBGE divulgou sexta-feira passada os números do desemprego no último trimestre de 2020. A taxa caiu um pouco entre outubro e dezembro, ficou em 13,9%. A leve melhora é atribuída às vagas temporárias do fim do ano. Foram 13.900.000 pessoas desempregadas no último trimestre. E a média de desemprego durante o ano de 2020 foi a maior da série histórica desde 2012. Esse aumento do desemprego leva à retração da renda dos brasileiros. Nós temos o aumento do desemprego, a redução de salários, tanto de pessoas empregadas quanto daquelas que foram recolocadas no mercado, e, quando se fala em renda real,
a inflação alta que afetou principalmente as pessoas de baixa renda. Professor, aqui numa pesquisa rápida pelo celular, eu vejo algumas notícias do tipo: classes A e B voltam a crescer e atingem 14,4%, notícia de 2019. Outra notícia de 2014, da própria Agência Brasil, né? Classe média brasileira representa 54% da população. Mais da metade dos brasileiros estão na classe média. Isso em 2014. Professor, eu fico pensando o seguinte: a gente vem avançando, né, pelo menos do que as notícias mostram, pelo menos desde 2014, para as pessoas subirem, né, dessa classificação social, elas avançarem. A pandemia, eu acredito que tem um atraso aí, a gente meio que está perdendo o que a gente já caminhou. A gente consegue mensurar quanto a gente está perdendo, ou quanto tempo a gente estava regredindo agora? Em 2014, a gente ainda estava num período, a gente ainda estava numa continuidade de uma melhoria muito significativa que houve no mercado de trabalho brasileiro. Ali naquele período de 2012 até 2014, nós tivemos no Brasil as menores taxas médias de desemprego da série histórica do IBGE. Esse é um ponto relevante. Então, naquele momento ali, nós estávamos tendo um crescimento, uma redução da pobreza no país, um aumento da classe média, mas por quê? Porque você tinha pessoas saindo das classes C e D para as classes A e B. Então, era um momento diferente de 2019 que você citou. Você citou 2019, crescimento das classes A e B. Aí tem uma diferença fundamental, porque esse crescimento em 2019, ele se dá mediante aumento da concentração de renda. Se você somar aí os crescimentos da economia que ocorreram em 2017, 2018 e 2019, eles recuperam apenas cerca da metade da queda do PIB que nós tivemos em 2015 e em 2016. Se considerarmos que a economia brasileira, na linha que você diz, deve ter queda entre 4% e 5% em 2020, de fato, nós retrocedemos mais de 10 anos em termos de renda no Brasil. Então, de fato, é difícil recuperar isso, principalmente quando se fala em renda per capita, né? Porque a população continuou a crescer e o PIB, ao invés de crescer, caiu. Então, de fato, nós estamos empobrecendo. Quando se fala em retomada do auxílio emergencial, está se falando em medidas para garantir o mínimo da subsistência das pessoas. Em 2020, o orçamento do MEC para a educação básica foi o menor da última década. Educação infantil, fundamental e o ensino médio fecharam o ano com 42 bilhões e 800 milhões de orçamento. Isso é 10% a menos de investimento que em 2019. Os dados foram divulgados pelo relatório do movimento Todos pela Educação. O documento aponta ainda que a falta de gestão e de investimentos do Ministério, somados à implementação do ensino remoto, gerou aumento das desigualdades educacionais. Em julho de 2020, a PNAD do IBGE mostrou que mais da metade dos brasileiros com 25 anos ou mais não terminou a educação básica. São quase 70 milhões de pessoas que abandonaram a escola. Investimento agora é fundamental para que os adultos do futuro não sigam o mesmo caminho, muitas vezes sem poder de escolha. E no contexto da pandemia ainda tem a situação de infraestrutura, viu? 4 a cada 10 escolas brasileiras não têm espaço adequado para os alunos lavarem as mãos, de acordo com a OMS e o UNICEF, o órgão das Nações Unidas para a Infância. Falta o básico. E a gente continua falando de ensino, mas agora da pós-graduação, porque o Programa de Apoio ao Doutorado, o FG Doutoral, abre as atividades de 2021 com a palestra Formação Doutoral em um Mundo de Mudanças, nessa quinta-feira. E nós teremos dia 4 um convidado internacional, o professor Lucas Zimmer, da Universidade de Viena, que estará conosco para falar sobre as experiências que ele tem lá na Europa, que são desenvolvidas hoje sobre esse tema e que nós fazemos aqui na UFG também por meio do nosso programa UFG Doutoral. Então participe dia
4 de março, às 14 horas, nós vamos conversar sobre esse tema para encarar os desafios que hoje são muito grandes, os desafios humanísticos, os desafios relativos à inovação, que são necessários superar e que nós estamos trabalhando para isso. E o Conexão Escola, transmitido aqui pela TV UFG e pela TV Sagres, começou essa semana com mudanças. O novo formato inclui propostas de atividades para crianças e famílias da educação infantil e videoaulas para alunos do 1º ao 9º ano e também do EAJA, Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos. Todo o conteúdo da TV estará também no site sme.goiania.go.gov.br/Conexão Escola. Aqui na TV UFG, o Conexão Escola é transmitido de segunda a sexta-feira, às 3 da tarde, para o ensino fundamental do 1º ao 5º ano. De segunda a quinta-feira, às 13h30 da tarde, para alunos do 6º ao 9º ano. Sexta-feira, às 13h30 da tarde, para a educação infantil, crianças de 6 meses até 5 anos e 11 meses. E de segunda a sexta, às 7h30 da noite, para os alunos do EAJA. Mundo UFG fica por aqui. Muito obrigada pela companhia, se cuide e até a próxima.